Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, capítulo 1. Hoje o texto da pregação vai ser Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32. A palavra de Deus diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos mais uma vez de abrir a Tua Palavra, de expô-la e de aprender mais do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, haja no coração de cada um de nós aqui, para que essa palavra seja efetiva na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Só vou pedir uma coisinha rapidinho. Ô, Jéssica, tem como fechar essa... Está encanando o vento aqui, tá? Obrigado. Um vento gelado. Obrigado, Jéssica. Talvez alguns conheçam o filósofo Bertrand Russell. Ele foi um famoso filósofo inglês. Ele ficou bem conhecido porque escreveu um artigo intitulado Por que não sou cristão? E esse homem gastou grande parte da sua vida se recusando a crer que Deus existia. Escreveu muitas teorias, muitos argumentos para negar a existência de Deus. E de acordo com ele, se porventura Deus existisse, isso não importava para as questões do dia a dia. E dizem que, certa vez, alguém lhe perguntou: ok, mas e se você estiver errado? O que aconteceria se você morresse e imediatamente se visse perante Deus? O que você ia dizer? E o filósofo disse: olha, eu diria a Deus, não havia evidência suficiente. Não havia evidência suficiente. O que você diria para um amigo que pensa da mesma maneira que Bertrand Russell? Será que ele tem alguma razão em dizer que não há evidências suficientes para crer em Deus? Por onde começar a respondê-lo? De que maneira falar de Deus para uma pessoa que pensa assim?
E o texto da pregação de hoje é crucial para o entendimento correto da apologética cristã e do evangelismo. A princípio, você olhando assim esse texto de Romanos capítulo 1, parece que ele não tem nada a ver com aquela ordem de Pedro, lá no capítulo 3, na sua primeira carta, que nos diz para estarmos sempre preparados para dar uma resposta a todos aqueles que pedem a respeito da esperança que há em nós. Mas, na verdade, entender o contexto do que Paulo diz aqui hoje é meio caminho andado para o seu sucesso na tarefa apologética e evangelística. Paulo deixa bem claro aqui que o grande problema dos incrédulos não é e nunca foi a falta de informação a respeito de Deus. Vocês sabem que para conhecer uma pessoa, você precisa de informações a respeito dela. Ou ela te passa algumas informações, ou você pesquisa a respeito da pessoa. E a mesma coisa a respeito de Deus. Para você conhecê-lo, ele precisa nos passar algumas informações, ele precisa se fazer conhecido. E a gente vai ver que, tanto na revelação geral de Deus, quanto na sua revelação especial, Deus se faz conhecido de maneira bem clara. Tanto na criação, quanto na sua palavra, nós podemos conhecer a respeito de Deus. Mas mesmo as pessoas que nunca leram uma Bíblia, que nunca tiveram contato com a Bíblia ou com cristãos, sabem muitas coisas a respeito de Deus, porque Deus se revela na criação de maneira clara. Lá no Salmo 19, o salmista diz, nos 2 primeiros versículos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Aqui a gente vê o salmista dizendo que os céus proclamam, que o firmamento anuncia, que cada dia discursa, que cada noite revela conhecimento de Deus. Não há palavra alguma, mas há claro conhecimento de Deus, porque ele se revela na criação. Todos os homens foram criados à imagem de Deus e todos eles podem conhecer o seu Criador. E por conhecerem, por saberem quem Ele é, por saberem da sua bondade, o que eles deveriam fazer era adorar o Senhor e ser-lhe grato por todas as coisas. Mas Paulo diz que por causa do pecado, não é isso que as pessoas fazem naturalmente. As pessoas são ingratas e elas suprimem o conhecimento de Deus, pecam contra o Deus Santo e não o adoram. E por causa disso, Deus se ira contra essas pessoas. Enquanto houver essa atitude por parte dos homens, a ira de Deus está sobre elas. E se a própria graça de Deus não entrar em cena, os seres humanos continuarão ingratos, empilhando pecado acima de pecado, iniquidade acima de iniquidade, ao mesmo tempo em que continuam a suprimir o conhecimento claro de Deus na criação. E a gente sabe que o conhecimento da graça de Deus ele só vai vir através da pregação do Evangelho. É por meio do Evangelho que Deus vence a incredulidade do coração do homem e nos capacita a amá-lo e a conhecê-lo como deveríamos. Por isso que Paulo fala no versículo 17, que nós não lemos, que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele sabe que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele nos ensina a nos reconciliarmos com o Senhor Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu pelos pecados de todos aqueles que nele creem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos precisam da justiça que vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos aqueles que nele creem. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, que professam o nome do Senhor Jesus, sabem dessas coisas. Mas o interessante é que muitos de nós, quando somos chamados a dar uma resposta a respeito da nossa fé, quando estamos argumentando com incrédulos, nós tendemos a esquecer de algumas coisas dessas aqui. É como se a nossa teologia ficasse de lado, como se a nossa teologia não se encontrasse com a nossa apologética. É como se nós esquecêssemos certas verdades e acreditássemos mais no que os incrédulos dizem a respeito deles mesmos do que o próprio Deus diz a respeito deles. Mas esse texto de Romanos, que nós lemos aqui, principalmente nos primeiros versículos do 18, 19, 20 e 21, nós temos um raio-x da alma humana.
Nós teremos informações aqui que nós nunca poderíamos ter por nós mesmos. Não tem como você entrar na mente de uma pessoa, no coração de uma pessoa, mas Deus pode fazer isso. E Ele nos diz exatamente o que se passa no coração de cada indivíduo que não o teme. E nós deveríamos crer em tudo aquilo que Deus diz a respeito daqueles que não creem no Senhor. E quando estivermos fazendo apologética, defendendo a nossa fé ou evangelizando, deveríamos ter essas coisas em mente. Mas vamos dar uma olhadinha com mais calma, então, no que Paulo diz nesse texto de Romanos, e vamos ver como é que a gente pode aplicar de maneira prática isso, quando estivermos conversando com aqueles que não temem o Senhor. Nos versículos 18 e 19, Paulo vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A ira de Deus se revela contra todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. O que significa deter aqui? Alguns sinônimos: refrear, sufocar, impedir, bloquear, agir no sentido de acabar com ou suprimir. Paulo descreve os ímpios como aquelas pessoas que suprimem, sufocam a verdade. Mas que verdade que os ímpios suprimem? E Paulo fala: o que de Deus se pode conhecer. O apóstolo diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que significa manifesto aqui? Claro, evidente. O que de Deus se pode conhecer é claro, é evidente para todos. Saber a respeito de Deus não é um privilégio de algumas pessoas mais esclarecidas. Todas as pessoas conhecem a Deus num certo sentido, e Paulo diz que esse conhecimento é claro e é manifesto entre eles. Deus se revela na criação para todas as pessoas. Por isso que a gente chama na teologia isso de revelação geral, porque é uma revelação que todos têm acesso. Obviamente, esse conhecimento da criação, ele não pode salvar ninguém. Nós sabemos que só a revelação especial, a mensagem do Evangelho pode salvar alguém, e ela está disponível só na Bíblia, é só ali que nós podemos saber. Mas Paulo deixa claro que o conhecimento de Deus está em toda a criação, quer as pessoas queiram, quer não. E essa revelação, Paulo nos diz no versículo 20, foi dada por Deus desde a criação do mundo. Ela está embutida em toda a criação. É uma revelação disponível a nós, e, porque nós somos criação de Deus também, e criados à imagem de Deus, é uma revelação disponível em nós também. Todos nós temos o senso da divindade, o que muitos chamavam de senso divinitatis. Todos conhecem a Deus pelas obras criadas, seja ao nosso redor ou dentro de nós mesmos, porque nós somos criação de Deus. Mas o que exatamente nós podemos conhecer? Que tipo de conhecimento é disponível em toda a criação? E Paulo fala no mesmo versículo 20, nós podemos conhecer o quê? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. O teólogo John Murray, a respeito desse texto, diz o seguinte: não nos convém minimizar o ensino do apóstolo nessa passagem. Ela com clareza expressa o fato de que as obras visíveis da criação de Deus manifestam as perfeições invisíveis dele. Afirma que através das coisas perceptíveis aos sentidos, podemos ter o reconhecimento dessas perfeições invisíveis e que deste modo podemos obter uma evidente apreensão das perfeições de Deus por meio de suas obras visíveis. Em outras palavras, o incrédulo não é um ignorante a respeito de Deus nesse sentido. Ele desfruta em algum nível de um conhecimento claro, evidente. E, para ficar claro também, Paulo falando aqui dos atributos de Deus, não é que a pessoa ela sabe que talvez exista uma causa primária por trás de todas as coisas. O argumento de Paulo não é que as pessoas conhecem algum tipo de Deus com D minúsculo. É um conhecimento claro,
rico e evidente do único Deus verdadeiro que os criou e que os sustenta dia após dia, demonstrando a sua benevolência em toda a criação. Não tem dúvidas nesse texto aqui. Não há espaço para ignorância a respeito do Deus Criador. Em cada lugar que você vai, você esbarra com Deus. E aqui está o ponto central, meus irmãos, dessa passagem, e que geralmente a gente esquece quando a gente vai evangelizar ou vai responder questões, vai atacar, muitas vezes, as premissas dos ímpios numa conversa, um pouco mais argumentativa. Nós tendemos a esquecer algumas coisas. O problema do coração humano não é, e nunca foi, e nunca vai ser, a ignorância a respeito de quem Deus é. Não é falta de evidências a respeito de Deus que é o problema. O problema é que o ímpio conhece todas essas coisas, mas ele sufoca esse conhecimento, ele suprime esse conhecimento de Deus. O problema do homem é a rebeldia. De vez em quando, alguns autores ímpios, bem conhecidos, eles são muito honestos a respeito do que eles creem e de como eles chegaram a essa crença. Um deles é um cara chamado Aldous Huxley, talvez muitos aqui conhecem pelo livro que ele escreveu, Admirável Mundo Novo. Ele diz o seguinte a respeito de Deus e do universo: tive razões para desejar que o mundo não fizesse sentido. Começa com isso, desejo que o mundo não faça sentido. Consequentemente, presumi que ele de fato não tinha sentido e, sem dificuldade alguma, consegui encontrar razões satisfatórias para essa hipótese. Outro, menos conhecido entre nós, mas um filósofo muito conhecido nos Estados Unidos, Thomas Nagel, um ateu, diz o seguinte: eu estou falando de algo muito mais profundo, a saber, o medo da religião em si. Falo por experiência própria, estando eu mesmo sujeito a esse temor. Eu quero que o ateísmo seja verdade e fico desconfortável com o fato de algumas pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço serem religiosos fiéis. Não significa apenas que não creio em Deus, e naturalmente tenho esperança de estar correto em minha convicção. Agora prestem atenção no final. Na realidade, tenho esperança de que Deus não exista. Não quero que haja um Deus, não quero que o universo seja assim. Ou seja, em ambos os casos, o que nós vemos é um coração rebelde que não suporta a ideia de que um Deus, como o Deus que eles conhecem, exista, um Deus que é criador do universo e que é Senhor sobre a vida deles também. E falando de ateus, esse texto de Romanos, se vocês perceberam, deixa claro que não existe ateu. Todos conhecem a Deus, todos. O que existem são pessoas anti-Deus. Mas dizer que não há um Deus é o cúmulo da tolice, como o salmista diz no Salmo 14, que o tolo diz no seu coração que não é Deus, não há Deus. Por que é tolice? Porque é uma verdade evidente e clara para todos. E a pessoa, ela fecha os olhos, ela suprime esse conhecimento inequívoco de Deus. Todas as pessoas conhecem o Deus da Bíblia, e Paulo nos diz em Atos 17 que nele todos se movem, neles todos vivem, e nele todos existem. E após falar todas essas coisas, Paulo vai dizer lá no versículo 20, no final, que por isso, por conhecerem Deus claramente, mas não o adorarem, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Versículo 21. A palavra para indesculpável, no grego, anapologetos, tem a ver com apologética, só que aqui no caso seria apologética seria defesa, mas aqueles que suprimem o conhecimento de Deus não têm defesa, anapologetos, eles estão sem defesa perante Deus completamente. O filósofo Bertrand Russell, diante de Deus, eu não sei como é que foi o fim da vida dele, não conheço, mas se ele continuou na sua rebeldia, indesculpável perante Deus. Não adianta dizer que não havia evidências, havia e muito claras, é uma mentira da parte dele. As evidências transbordam por toda parte.
Em um debate entre o pastor Douglas Wilson, que eu acho que muitos aqui conhecem, ele fez um debate muito famoso com um ateu chamado Christopher Hitchens, que era um dos mais famosos ateus aí da nossa geração, faleceu acho que há uns 6, 7 anos atrás. Mas em um debate que eles tiveram, inclusive está até registrado em livro, num livretinho pequenininho, o Hitchens diz assim: olha, Douglas Wilson, eu não acredito que haja evidências de Deus. Você fala de um Deus, mas eu não vejo evidência alguma. Me dê algumas evidências. E o Douglas Wilson, sabendo aqui do ensinamento de Paulo, ele não vai dar um argumento mirabolante, filosófico, não que necessariamente sejam argumentos errados, mas não são necessários. E ele disse: olha, Hitchens, o fato é que eu creio que posso demonstrar provas daquilo que eu sei, mas as provas são como o alimento que comemos, e por isso damos graças na hora de comer. E devemos comer, não colocá-las num canto do prato, e se não damos graças, não o saboreamos direito. Mas aqui estão algumas provas para você, sem nenhuma ordem específica. Tecnologia para tratamento do tornozelo, o sabor da cerveja. Jesus ressuscitou dos mortos no 3º dia, exatamente como ele disse. O pescoço de uma mulher, abelhas sobre uma flor, a habilidade de um bicho da seda, perdão de pecados, tempestades com relâmpagos, gargalhadas, para materialistas ateus, espasmos de diafragmas. O oceano em noite de lua cheia, delta blues, o pavão que vive no meu quintal, nascer do sol colorido, o prazer de espirrar, contato visual, ter os pés tirados da lama e firmados para sempre sobre a rocha. Você pode dizer que nada disso tem sabor para você, mas suponha que você curve a cabeça e dê graças por tudo isso. Tente. Em resumo, o que ele quis dizer é que qualquer coisa evidencia o Deus Criador, qualquer coisa criada demonstra de maneira inequívoca o conhecimento de Deus. E se as pessoas não o adoram, como Hitchens aqui não fez, é por rebeldia e por pura ingratidão. E no final das contas, todas as filosofias vãs, todas as cosmovisões vãs, elas são contra o conhecimento de Deus e por isso elas são indefensáveis. Porque Deus, o conhecimento dele transborda em todo lugar, desde a menor célula até a maior estrela do nosso universo. O mundo, então, que as pessoas que não temem a Deus é um mundo de fantasia, é um mundo que não condiz com a realidade. Não é um mundo em que Deus deve receber toda a honra e toda a glória. E o texto de Romanos nos diz que, porque suprimem essas coisas, as pessoas são idólatras. Elas não adoram a Deus, mas adoram qualquer outra coisa, mesmo elas mesmas. Nós fomos feitos para criar e para adorar. Se nós não adoramos a Deus e não lhe damos graças, certamente nós vamos adorar outras coisas. Não há escapatória, não tem como a nossa mente ficar no vácuo. Nós somos criados para adorar. Ou adoramos o Criador, ou adoramos qualquer outra coisa e somos ingratos ao nosso Criador. E muitas vezes a gente vê isso, né? Essa ingratidão na vida das pessoas, muita murmuração, reclamação com tudo. Ou então a ingratidão se demonstra de outra maneira. As pessoas conseguem tudo que têm e elas acham que foi a força do meu braço que conseguiu todas essas coisas, pelo meu esforço, pelo meu mérito. E a gente sabe que isso também, Paulo vai dizer, vai levar a uma certa arrogância intelectual. As pessoas professam ser sábias, mas Paulo diz, elas se tornam loucas, justamente por deixarem Deus de lado. São palavras do próprio apóstolo Paulo aqui. Então, irmãos, esse é o retrato que nós temos aqui. As pessoas que não temem a Deus, como nós não temíamos antes e hoje tememos pela graça de Deus somente, mas as pessoas que não temem a Deus, elas suprimem a verdade evidente da criação, elas passam a adorar qualquer outra coisa no lugar de Deus, elas são ingratas, elas alegam ter a verdade, mas é uma mentira, e isso vai levando a grande confusão. Isso é o que nós podemos chamar aqui da espiral da incredulidade. Um abismo chama outro abismo. Não para por aí, Paulo vai dizer até o versículo 31, nós não temos tempo para analisá-lo,
Aliás, o Wesley já pregou nesse texto aqui em Romanos, não é necessário a gente voltar nele com todos os detalhes, mas até o versículo 31, Paulo vai demonstrar a depravação moral que sucede dessa incredulidade a respeito de Deus. Apesar de Deus se refrear muito do pecado na humanidade pela graça comum, ele larga muitas vezes as pessoas às próprias paixões. E aí, toda a depravação moral que Paulo vai falar aqui são consequências do abandono de Deus. E também são sinais da ira de Deus clara já sendo derramada na vida das pessoas. Então, toda a depravação que há na sociedade, não é que Deus não esteja presente, ele largou as pessoas às suas próprias paixões e ele revela a ira dele já sendo derramada na depravação que nós vemos na nossa sociedade, já é a ira de Deus sendo derramada na vida da sociedade. E por último, nesse texto aqui, há uma coisa muito interessante no versículo 32, o que Paulo fala, que as pessoas, elas, por fazerem tudo isso, elas já conhecem o decreto de Deus a respeito delas, o decreto de julgamento. Qual que é o decreto de julgamento? Paulo fala lá no versículo 32, conhecendo eles a sentença de Deus, ou seja, as pessoas que suprimem o conhecimento de Deus e que praticam todas essas coisas, elas conhecem a sentença de Deus. Qual sentença? De que elas são passíveis de morte. São passíveis de morte os que tais coisas praticam. E essas pessoas não somente praticam essas coisas, mas elas também aprovam os que assim procedem. Forte, né? Além de as pessoas conhecerem a Deus, elas conhecem também a sentença de Deus. Elas sabem que elas merecem a punição de Deus, a morte eterna. Mas o que as pessoas fazem? Elas também suprimem esse conhecimento da sentença de Deus e elas não apenas praticam esses pecados, mas elas aprovam também outros que a praticam. A incredulidade, então, ela deixa de ser uma coisa individual e vai se tornar uma coisa social. É por isso que a gente vê hoje tantas músicas e filmes, livros, muitas vezes sempre com os mesmos temas, tentando aprovar alguns comportamentos ímpios, sempre os mesmos temas, sempre tentando enfiar a goela abaixo da sociedade. Por quê? Porque eles precisam sufocar isso, eles fazem isso em massa. Deve haver uma aprovação unânime pelo pecado, pelo mal, e todos aqueles que não pensam de acordo com eles devem ser punidos pela sociedade. No fim, tudo isso, todas as cosmovisões, todas as ideologias e filosofias incrédulas, elas pretendem ser um abrigo contra Deus e a sua verdade. Meus irmãos, por que saber de todas essas coisas é crucial para a defesa da fé ou para a pregação do Evangelho? Em primeiro lugar, se você entende bem esse texto, você nunca vai pensar que o que você tem a dizer para aqueles que são incrédulos é irrelevante ou estranho para elas. William Edgar diz o seguinte: quando nós tentamos argumentar em favor da fé cristã com os incrédulos, nós não estamos falando com aqueles a quem a existência de Deus seja estranha ou exótica. Quando nos aproximamos das pessoas com as reivindicações da verdade, estamos apelando para aquilo que elas conhecem, mas insistem em negar. Estamos pedindo que elas sejam como o filho pródigo e venham ao bom senso e retornem para casa. De novo, as pessoas vão dizer que não conhecem a Deus, elas vão suprimir. Mas é isso que é uma supressão da verdade. Eu gosto muito de uma ilustração que as pessoas que suprimem a verdade de Deus é como se elas estivessem com uma grande bola de ar e elas estão empurrando ela debaixo da água. Acho que todos vocês já fizeram isso no mar ou na piscina, tentar empurrar a bola. Se você solta, ela vem à superfície. E vocês que estão falando do Senhor, estão argumentando a respeito da verdade de Deus,
vocês estão dizendo para a pessoa, sabe aquela bola que você está segurando aí embaixo? E as pessoas vão dizer, bola? Não tem bola nenhuma aqui. Na verdade, não há evidências, inclusive, de que já existia uma bola aqui comigo. E o seu trabalho como apologeta é justamente fazer com que o ímpio largue essa bola e que todas as verdades que ele já conhece venham à superfície. Claro, não é pelo seu poder, nós somos instrumentos na mão de Deus, proclamando a sua palavra e dependemos unicamente do Espírito Santo. Mas o ponto é que nós somos chamados a argumentar, a defender a nossa fé e a evangelizar. Mas o ponto é que você está tentando trazer algum conhecimento a respeito de Deus e da realidade que ele já conhece. Sempre que estivermos conversando, devemos lembrar desses pontos de Romanos 1. Se nós pressionarmos a ferida da incredulidade e mostrarmos aonde ela leva, nós podemos mostrar então que o Evangelho é o único remédio existente. E não se espante, irmãos, se as pessoas acharem isso que Paulo disse ofensivo, porque é ofensivo. As pessoas, elas querem ser enganadas e ficar confortáveis no seu engano. E lá vem você deixá-las desconfortáveis. Mas não tenha medo, porque nós fazemos isso não por arrogância, porque nós também não cremos em Deus. Nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor acima de tudo e obedecemos a sua ordem de evangelizar e de defender a nossa fé. E nós fazemos isso também porque nós amamos aqueles que não conhecem o Senhor e nós queremos que elas ouçam, que elas parem de suprimir o conhecimento de Deus e que elas ouçam o Evangelho de Deus e que elas também façam parte dessa família cristã e não estejam mais perdidas. Mas eu queria ser um pouco mais prático aqui. Todo esse ensino de Paulo deve influenciar de maneira prática as nossas conversas. Como é que a gente pode utilizar assim, alguns pontos que a gente pode apertar, vamos dizer assim, numa conversa com aqueles que não conhecem, não temem a Deus? O Pascal dizia que nós pensamos que tocar o coração humano é como tocar um órgão comum. E é de fato um órgão, mas é singular, inconstante e imutável. Aqueles que sabem apenas tocar um órgão comum jamais estariam em sintonia com este. Você precisa saber onde estão as teclas. E o texto de Romanos nos deu algumas teclas para nós apertarmos. E eu quero que vocês se lembrem de alguns pontos fundamentais que nós precisamos lembrar constantemente que a gente pode retirar desse texto que nós estudamos aqui de Paulo em Romanos. O primeiro, que ficou bem claro já, mas quero reforçar. O problema dos incrédulos não é a falta de informação sobre Deus. Se o grande problema deles fosse falta de informação, a gente pediria para eles lerem enciclopédias a respeito de Deus, teologias e coisas do tipo. Mas o problema é que as pessoas suprimem esse conhecimento. E a gente vê, muitas vezes, essa supressão ficando um pouco de lado quando as pessoas têm um momento de muita alegria ou quando elas estão passando um momento muito difícil, que elas falam em Deus, até oram às vezes, né? Muitas vezes de maneira interesseira, mas por quê? Elas sabem que esse Deus existe e que está ali. Outro ponto, lembre-se de que as pessoas sabem que a verdade existe. Hoje em dia está muito em voga falar, não, o próprio conceito de verdade não existe, né? Está em xeque. Verdade é uma coisa muito antiga, uma antiquada de falar. Às vezes é um elogio para aquilo que você pensa, né? A verdade, né? Quando você quer dizer que aquilo que deve ser feito, aquilo que você diz, você fala que é verdade. Mas o próprio conceito de verdade mesmo está em xeque. Mas mesmo a pessoa que nega a verdade, que a verdade existe, ela está sendo contraditória porque ela está querendo que você acredite que o que ela diz é verdade. Ou seja, é uma bobagem. Mas, na verdade, Deus nos criou com capacidade para raciocinar e a razão é um instrumento de Deus e deve ser usado em busca da verdade. Isso é natural para todos os homens, mas a gente nunca deve esquecer de que, ao mesmo tempo em que os incrédulos podem raciocinar e a gente pode conversar com eles acerca das verdades, eles amam o pecado. E por amarem o pecado, acontece aquilo que o Agostinho disse uma vez:
Tal é o amor do homem pela verdade, que quando ele ama algo que não é a verdade, finge para si mesmo que o que ama é a verdade. E por odiar ser achado em erro, ele não se permitirá ser convencido de que está enganando a si mesmo. Assim, ele odeia a real verdade por causa do que ama em seu lugar. Mas a verdade está posta, por mais que as pessoas neguem. Outro ponto. Lembre-se de que as pessoas sabem que existe certo e errado. Quando uma criança tira o brinquedo da mão de outra criança de maneira injusta, a que tinha o brinquedo vai reclamar: poxa, mãe, aquilo não é injusto, aquilo é injusto, ela tirou o brinquedo das minhas mãos. Ela sabe, já desde cedo, ela tem uma boa noção daquilo que é certo e errado. E de acordo com Paulo, todas as pessoas sabem o que é certo e errado porque elas têm a lei de Deus gravada no seu coração, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. E além disso, de conhecerem o certo e o errado, Paulo vai além e diz que elas conhecem a desaprovação de Deus em relação ao modo de vida pecaminoso delas. Mas elas sabem que existe certo e errado. E isso leva também as pessoas a outro ponto que eu queria que vocês fixassem. As pessoas sabem que elas não são justas como elas querem que os outros acreditem. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas elas erram, fazem coisas horríveis, elas se desculpam, dizendo: olha, errar é humano, ninguém é perfeito, todo mundo faz isso. Ao mesmo tempo em que elas sabem que existe certo e errado, ao mesmo tempo em que elas sabem que elas não são justas como elas querem parecer, elas tentam justificar as suas atitudes erradas, mas no fundo, todas sabem que quebram a lei de Deus. Franz Schaeffer disse uma vez que todas as pessoas sabem que violam a lei moral de Deus. E aí ele dá um exemplo. Imaginem que as pessoas, quando nascessem, tivessem um pequeno gravador pendurado no seu pescoço. E esse gravador ia registrar todos os juízos de valor que a gente faz na vida, inclusive contra as outras pessoas. A gente vai dizer para aquela pessoa: olha, você está errado no que você fez, hein? Essa mentira aí não deve ser contada. Ó, você foi injusto quando falou aquela coisa de mim. Mas as próprias pessoas que fazem esses julgamentos, que têm esse padrão moral, elas mesmas vão quebrar aquilo que elas condenaram nas outras pessoas. E se esse gravador fosse tocado, lá no julgamento final, elas seriam julgadas por aquilo que elas já conheciam, porque a lei de Deus está gravada no coração delas. Por isso que elas fazem julgamentos morais. Mas elas não se comportam de acordo com esse padrão moral que elas querem, muitas vezes, que os outros tenham. Aliás, nenhum de nós cumpre, esse padrão moral de Deus. E é com base, então, na supressão da verdade ao redor na criação e com base na supressão daquilo que elas conhecem ser o certo e errado, que elas vão ser julgadas diante de Deus. Outro ponto. Lembre-se também que as pessoas sabem que um julgamento é necessário. Com base na mesma lei moral, as pessoas que não temem a Deus se revoltam quando veem assassinatos, sequestros, ou qualquer injustiça que acontece com elas, mas elas querem que haja julgamento, que haja justiça. E no fundo, no versículo 32, Paulo disse que as pessoas sabem que o próprio comportamento delas merece a punição de Deus, merece julgamento, mas elas negam isso. Outro ponto, as pessoas sabem que precisam ser salvas. No fundo, as pessoas sabem que são culpadas e culpadas de muitas coisas. E é só você perceber o comportamento de todas as pessoas. Todas as pessoas, de alguma maneira ou de outra, buscam a redenção. Muitas fazem boas obras esperando que aquilo que elas vão fazer vai empatar a balança. Mas por que elas têm esse tormento no coração? Por que simplesmente não agir de qualquer maneira? Por que elas sentem culpa? E por que elas tentam fazer outras coisas ou parecerem algumas outras coisas? Porque elas sabem que elas não são justas, que elas são culpadas e que elas precisam de alguma maneira fazer alguma coisa para que sejam salvas.
Por que você acha que existem tantas religiões? Em qualquer lugar do mundo que você vai, na tribo perdida lá, eles têm rituais de redenção. Alguém precisa ser morto, um animal aqui, às vezes até uma pessoa, para que a ira de Deus, né? Muitas vezes eles vão dizer a ira de outro Deus, não sei, mas eles sabem que eles precisam, que a ira precisa ser aplacada de alguma maneira. Mas eles buscam em locais completamente errados. Mas elas têm, o índio lá na tribo perdida tem o senso de divindade no seu coração, tem a lei de Deus e também sabe que o Deus verdadeiro existe. Mas as pessoas não vivem de acordo, elas vão procurar. E muitas vezes as falsas religiões são um álibi, né? Que sancionam o distanciamento das pessoas de Deus. Por isso que muitas vezes é difícil você falar com pessoas que são devotas de uma religião. Às vezes é mais fácil conversar com aqueles que negam a Deus completamente, que não estão nem aí. Mas aquelas pessoas que têm a sua religião e que buscam as falsas religiões, muitas vezes são difíceis de a gente conversar, porque elas já acham que estão no caminho da salvação. Outras pessoas também que não buscam religiões, mas buscam os sacerdotes do mundo contemporâneo, né? Muitos psicanalistas. Então, as pessoas vão com problemas morais, muitas vezes atormentadas pela própria culpa por algo que elas fizeram, e alguns desses profissionais, muitas vezes vão dizer que esse sentimento de culpa é uma construção social, é mentira, né? Então, as pessoas precisam de um especialista em supressão de verdade para deixarem elas calmas também. E, por isso, buscam muitas vezes ajuda nesse sentido, né? Estou dizendo que todo psicanalista age dessa maneira, mas muitos, principalmente muitos famosos, como Freud, ele achava que a culpa era uma coisa... Ele sabia da culpa, mas a culpa ela deve ser colocada de lado, deve ser suprimida, né? As pessoas devem viver como querem. Meus irmãos, já caminhando aqui para o final, a gente deve ter essas coisas gravadas nas nossas mentes, são teclas que a gente pode apertar. Vai fazer com que a nossa conversa seja necessariamente fácil, o nosso trabalho de apologética? Não, não vai fazer. Mas eu creio que o entendimento correto aqui de Romanos 1 vai nos dar pontos que a gente pode enfatizar numa conversa com os não cristãos, e também vai fazer com que a gente não perca energia em pontos desnecessários. O nosso trabalho é responder perguntas legítimas, apresentar um ensinamento a respeito de Deus e orar para que o Espírito Santo convença a pessoa. Muitas vezes as pessoas vão questionar, vão levantar mais e mais perguntas, e aí talvez você perceba que a pessoa não está querendo mesmo conversar. Ela só está querendo te afastar e te distrair com várias outras perguntas. E se o problema delas, como eu já disse, fosse falta de informação, você ia correr atrás de mais e mais e mais informação. Mas, como o problema é o pecado, você pode dar muitas informações para ela, mas saiba que deve haver um chamado ao arrependimento. A necessidade das pessoas está lá no versículo 16 de Romanos 1, que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aqui fica o último ponto, talvez o mais importante de todos, ou mais importante de todos, não talvez. Nós nunca deveríamos nos contentar em argumentar com os não cristãos sem anunciar o Evangelho. Nem sempre vai ser possível, por causa de algumas circunstâncias ou do tempo, mas deveria ser uma meta nossa, procurar anunciar, aproveitar toda a boa oportunidade de conversa que a gente tem para anunciar as boas novas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. E nós sabemos que a palavra de Deus, trabalhada pelo Espírito Santo, pode mudar o coração de qualquer pessoa. Não importa se ela é educada, se é rude, se é uma pessoa culta, inculta, se é um jovem, se é um velho. Hebreus 4,12 nos diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Não significa que você tem que andar sempre com a sua Bíblia debaixo do braço ou sempre citar versículos numa conversa com incrédulos, mas você expõe o ensinamento de Deus a respeito da condição humana e da salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. E mesmo que um doutor em filosofia venha conversar com você a respeito de teorias que você nem sabe que existem, saiba que você vai sempre ter algo a dizer para ele que é muito mais importante do que qualquer coisa, que é a mensagem do Evangelho. Você sempre vai ter alguma coisa importantíssima para dizer para as pessoas. E lembrem também, irmãos, que a nossa vida geral, ela deve ser marcada por aquilo que é o oposto daquilo que Paulo fala dos ímpios. Eles vivem não dando graças a Deus e não dando glórias ao Senhor. E a nossa vida também conta muito. Não adianta você saber muitas coisas e falar muitas coisas, mas não glorificar a Deus em todas as coisas e não ser grato a Ele por todas as coisas. Então, glorifique a Deus, seja grato por tudo que você tem na sua vida. E nós sabemos que essa atitude é a atitude que agrada a Deus e, de repente, Deus também usa as nossas vidas, a maneira como nós vivemos, para pressionar também aqueles que não conhecem a Deus, porque eles sabem que é assim que eles deveriam viver, mas suprimem isso. Mas que o Senhor mude o coração de muitos deles para que eles se juntem a nós, em gratidão ao nosso grande Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, que, na verdade, todos nós, mesmo nós agora que cremos no Senhor Jesus, não foi pelo nosso mérito ou porque somos mais inteligentes, espertos. Sabemos que o Teu Espírito Santo um dia agiu no nosso coração, um dia utilizou a palavra de um pai, de uma mãe ou de um amigo que argumentou conosco a respeito da fé, que nos trouxe o Evangelho e nos mostrou a nossa condição de vida. Nós sabemos, Pai, que todos nós antes, mesmo que negássemos, éramos também, Pai, pessoas que conhecíamos o Senhor, mas vivíamos em rebeldia pura, suprimindo o conhecimento claro da criação. E nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa tarefa, nunca esquecendo de quem nós éramos, nunca esquecendo de que nós somos o que somos hoje, por pura graça do Senhor. Ajuda-nos daqui em diante a falar com as pessoas que não temem o Senhor, lembrando de todas essas coisas que Paulo nos disse. E que nós possamos, com esperança no Senhor, no poder do Teu Espírito, muitas vezes argumentar com as pessoas de maneira mansa, como Pedro nos ensina, que possamos demonstrar o erro daquilo que elas estão crendo e vivendo, e que nós possamos, com ousadia, anunciar o Teu Evangelho, sabendo que Ele é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê. É isso que nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos...